O sol nunca mais obedeceu a um homem. Você não deveria saber os detalhes desta história. Não de um sermão dominical, não de uma aula de escola bíblica, nem mesmo da maioria dos livros de história. Porque este é o capítulo das Escrituras que a ciência moderna prefere ignorar. O dia em que o sol parou nunca se repetiu. Há um momento enterrado entre versículos antigos. Um momento quando Josué, o general escolhido por Deus, ergueu sua voz não para o exército, mas para os próprios céus. E o universo respondeu. O sol congelou no horizonte, a lua permaneceu suspensa sobre o vale. E por aproximadamente um dia inteiro, a rotação da Terra obedeceu a um comando humano. O evento não foi poético, não foi simbólico, foi testemunhado por nações inteiras, registrado em escritos antigos e até hoje permanece como o fenômeno astronômico mais perturbador já documentado. Este não foi um pedido de misericórdia. Não foi uma súplica desesperada. Foi uma ordem de guerra. Uma ordem dada no calor de uma batalha que decidiria o destino de Israel na terra prometida. Porque naquele dia 5 reis se uniram, 5 exércitos marcharam como um só. E Josué precisava de algo que nenhum general jamais ousou pedir antes: mais tempo, mais luz, mais dia, para terminar a vingança de Deus sobre os reis de Canaã. Escritos de culturas ao redor do mundo falam de um dia que não terminou. Registros chineses mencionam um dia prolongado durante o reinado do imperador Zhao. Lendas astecas falam de uma noite que nunca chegou. Tabuletas babilônicas documentam anomalias celestes durante o período que corresponde exatamente à conquista de Canaã por Israel. Eles não sabiam de Josué. Eles não sabiam do Deus de Israel. Mas todos sabiam que algo impossível havia acontecido no céu. E assim entramos no silêncio entre os versículos, onde a batalha mais estranha da história aguarda. Isto não é mito. Isto não é alegoria. Isto é o dia em que as leis da física se curvaram diante da palavra de um homem de fé. Quando Israel cruzou o Jordão e as muralhas de Jericó caíram, os povos de Canaã acreditavam que a sorte dos invasores logo acabaria. Um povo nômade do deserto, pensavam eles, sem armaduras de bronze, sem carros de guerra, sem cidades fortificadas. Eles venceram Jericó por um milagre, diziam os reis. Mas milagres não conquistam nações inteiras. Estratégia conquista, ferro conquista, aliança conquista. E foi exatamente isso que fizeram. Mas para os 5 reis de Canaã, a queda de Jericó não foi um sinal de alerta, foi um chamado às armas. A Bíblia nos dá os nomes, um por um. Adonisedeque, rei de Jerusalém. Oão, rei de Hebrom. Pirã, rei de Jarmute. Jafia, rei de Laquis. Debir, rei de Eglon. Não eram líderes tribais. Eram monarcas de cidades-estado fortificadas, cada uma com exércitos treinados, arsenais de bronze e muralhas resistentes a gerações de invasores. E todos tinham um único objetivo: esmagar Israel antes que fosse tarde demais. Josué não enfrentava apenas soldados, enfrentava uma coalizão criada para exterminar o povo de Deus. No Oriente Próximo Antigo, quando uma cidade caía, reis vizinhos não ficavam esperando. Eles formavam pactos de sangue, juramentos feitos diante de deuses que acreditavam controlar o sol, a lua e as estrelas. Quando os gibeonitas fizeram um tratado secreto com Josué, os 5 reis viram isso como traição, e a punição era absoluta, destruição total. Gibeão estava cercada, seus portões prestes a cair. Uma mensagem desesperada foi enviada a Josué.
não abandone seus servos, suba rapidamente e nos salve. Todos os reis amorreus das montanhas se uniram contra nós. As Escrituras mencionam amorreus, heteus, cananeus e outros povos gigantes da região. Estudiosos veem um padrão: cidades fortificadas em posições estratégicas, controle de rotas comerciais, domínio tecnológico do bronze. Israel ainda usava ferramentas simples. Por isso, a missão de Josué era impossível aos olhos humanos. Por que então Deus permitiu que uma coalizão inteira se formasse? Se isso é verdade, então Gibeão não foi uma batalha isolada. Foi o colapso de toda a estrutura de poder cananeia. Deus não queria vitórias pequenas. Ele queria um testemunho. Um dia que as nações jamais esqueceriam. E isso nos leva à pergunta: o que acontece quando a fé de um homem se alinha tão profundamente com a vontade de Deus que até o cosmos responde? Se você sente o peso dessa verdade emergindo das Escrituras, deixe sua marca nos comentários. Não para discutir ciência, mas para buscarmos juntos o que o mundo moderno insiste em ignorar. Josué não é mais o assistente de Moisés. É o comandante, o homem cuja responsabilidade é a sobrevivência de Israel. A narrativa o mostra marchando durante a noite inteira, percorrendo 30 quilômetros montanhosos até Gibeão, sem estradas, sem descanso. Ao receber o pedido de socorro, ele não hesitou. Deus lhe disse: "Não tenha medo, eu os entreguei em suas mãos." A coalizão aparece, 5 reis amorreus das montanhas, guerreiros que dominavam o terreno, com carros de guerra, lanças de bronze e escudos reforçados. Para as nações vizinhas, eles eram a força que finalmente derrotaria Israel. E havia um motivo espiritual. Queriam provar que Baal, deus da tempestade, era superior a Yahvé. Antes de Israel erguer a espada, o texto diz: "O Senhor os lançou em confusão." Formações militares perfeitas desmoronaram. Em seguida, pedras enormes de granizo caíram do céu, matando mais inimigos do que o próprio exército de Israel. Israel avançava, os reis fugiam, mas o dia estava acabando. Se os reis escapassem na noite, a guerra recomeçaria. Josué olha para o sol descendo e para a lua surgindo. Então faz o impossível. Sol, detenha-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o universo obedeceu. O sol parou, a lua permaneceu imóvel, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este. Os 5 reis foram capturados e a resistência cananeia foi quebrada. Deus alterou o curso natural do cosmos por causa da fé de um homem. Se esta história te faz sentir o peso do poder divino, compartilhe sua reflexão. E a história continua. Os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna, temindo pela própria vida. Comparando a Bíblia com registros antigos, vemos que Israel não derrubava reis, derrubava um sistema onde sol e lua eram deuses. Naquele dia tudo mudou. Yahvé mostrou que controla o cosmos. Após Gibeão, cidades inteiras caíram consecutivamente: Maquedá, Líbna, Laquis, Eglon, Hebron, Debir. 7 cidades, 12 reis. Tudo iniciado no dia em que o sol parou. Sem esse dia, Israel seria visto apenas como um povo sortudo. Mas o confronto era teológico: deuses solares versus o Criador. Josué provou que apenas um Deus tem poder real sobre o sol e a lua. Quando tudo voltou ao normal, uma era terminou. A crença de que corpos celestes eram deuses caiu por terra. O Deus de Israel não era mais um entre muitos, era o Criador. Josué passou a ser lembrado como o homem cuja fé o próprio universo atendeu. Esta é a história de um dia impossível, de uma batalha que mudou a história, de uma fé que moveu o cosmos. Se esta jornada despertou algo em você,
compartilhe. Curta, compartilhe, inscreva-se e siga acompanhando as próximas revelações. A verdade continua brilhando na vida daqueles que creem no Deus que comanda até o sol. Você gostou do nosso canal? Curta, compartilha e já inscreve no canal para mais vídeos assim. Até mais!